A Priscila não sabe o que eu vou ministrar. A Priscila não sabe o que eu vou ministrar. Eu não falo para ela. E ela separou os hinos, e os hinos têm tudo a ver com o que nós vamos falar nessa noite. Cingir os lombos. Os judeus, eles usavam umas roupas compridas, tipo uns saiotes, e quando eles precisavam fazer algo mais ágil, correr, lutar, se deslocar rapidamente, eles faziam uma espécie de dobra na sua veste e prendiam no cinto. Tem um desenho ali, depois eu vou deixar lá na página. E era assim, eles amarravam a região da cintura para prender a túnica ao cinto, quando eles iam correr, trabalhar, viajar ou lutar. Porque ela solta, a vestimenta solta, provocava tropeços, lentidão e dificuldade de movimento. É claro, né? Por exemplo, mulheres usam saia, e uma mulher de saia ela tem mais dificuldade para se locomover, para correr, né? E era como se fosse uma saia. Só que ela cingida, essa vestimenta cingida, ela dava liberdade, dava prontidão, fazia com que fosse fácil ter uma ação imediata. Tudo bem? E nós vamos usar a palavra cingir. Por quê? Porque no Antigo Testamento, nós vamos ver que cingir os lombos tinha uma conotação. E no Novo Testamento, cingir os lombos tem outra conotação. E vocês vão ver que tem tudo a ver com os hinos que foram tocados hoje. Lá em Êxodo 12, diz assim: assim pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então o Senhor, quando ele instituiu a Páscoa, ele mandou que sacrificasse um cordeiro, passasse o sangue nos umbrais da casa e fizesse uma refeição. Mas eles fariam essa refeição com os seus lombos cingidos, quer dizer, com as suas vestimentas presas, prontos para quê? Para agir, para caminhar e para correr se fosse preciso. Que quando Faraó veio com os seus carros, quando eles estavam para atravessar o Mar Vermelho, eu creio que eles não atravessaram, mesmo com o Mar Vermelho aberto, eles atravessaram correndo. Eles atravessaram com agilidade. Então, nós vemos que na palavra do Senhor, lá no princípio, o Senhor já mandou que eles cingissem os lombos para quê? Para tomar uma atitude de saída da escravidão, para que eles saíssem e fossem cumprir o êxodo, ok? Então eu peço nesse momento que vocês fechem os olhos para nós sairmos dessa noite aqui de uma forma diferente. Eu estou falando para vocês de uma forma diferente, porque depois que eu comecei a pensar assim, a minha vida mudou. Eu vou falar para vocês, fechem os olhos. Glorioso Deus, obrigado, Senhor, pela tua doce presença, pelo teu poderoso Espírito e pelas vidas que estão aqui ouvindo a palavra. Nós sabemos que essa palavra liberta, e essa palavra tem poder, e essa palavra é o poder. Então, Senhor, fala aos nossos corações poderosamente para a honra e glória do teu nome, Jesus amado. Amém. Então, nós sabemos que lá em Êxodo 12, quando o Senhor mandou cingir o lombo, era para eles partirem, era para eles terem agilidade para partir. E nós vemos em 1 Reis, no capítulo 18, 46, diz assim: e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Israel. Por que Elias cingiu os lombos? Para correr, porque ele veio correndo. Então vocês veem que a conotação tanto do povo saindo do Egito, quanto Elias indo falar com Acabe, era a
cingir o ombro para ter agilidade, para correr. Então, da mesma forma, prontidão para correr. E agora nós vamos ver, igreja, em Lucas, que diz assim, estejam cingidos os vossos lombos e acesas vossas candeias. Você lembra que o Senhor falou aqui agora? Que nós, igreja, Novo Testamento, veja, Antigo Testamento, o texto de Êxodo e o texto de 1 Reis. Agora vem o Senhor em Lucas e fala o quê? Estejam, então nós temos a obrigação de cingir os nossos lombos e acender nossas candeias. Vou me ater em cingir os lombos. Igreja, quem aqui usa vestimenta de judeu? Ninguém. Eu não preciso cingir os meus lombos para correr. Então o Senhor está mandando para os judeus. Mas a palavra não é eterna, a palavra não veio para nós hoje, essa palavra não vale para a igreja hoje, essa palavra não serve para mim, não serve para a Sandra, não serve para o Cleiton, não serve para cada um de nós. Amém? Serve para a vida, né, que está visitando a gente hoje? Então serve para cada um de nós. E essa palavra diz que eu tenho que cingir os meus lombos. Agora, igreja, não é preparação para uma viagem, não é para correr, é para viver em vigilância espiritual. Vejam bem a diferença. Eu vou cingir os meus lombos para quê? Para ter vigilância espiritual. Então, cingir os lombos não é sobre roupa no Novo Testamento, é sobre o quê? Prontidão, vigilância, disciplina, preparação e obediência. E nós vamos ver na palavra isso. E nós vimos, gente, em cada um dos hinos, em cada louvor que foi cantado. Eu vou mostrar para vocês que alguns versículos que eu peguei aqui, o último, por exemplo, eu não tenho que andar ansioso do que tem que comer ou vestir, porque o Senhor veste os lírios do campo, que também não fará comigo. Então nós vemos que muitas vezes, não digo para que nós vamos viver uma vida de preguiça, de procrastinação, uma vida sem luta, sem vontade. Entenda. Eu estava pensando agora com o Cleiton, eu falei, Cleiton, você tem um lugar para tomar posse, mas não fique esperando. Então eu tenho que tomar atitudes na minha vida para tomar posse. Porém, eu não posso viver ansioso com isso. O que acontece é que muitas vezes as pessoas ficam o tempo todo achando que são os nossos esforços que vão fazer as coisas acontecerem. Que o mundo pense assim, que pense assim. Os meus esforços são esforços porque eu tenho que me esforçar. Porém, não são os meus esforços que vão abençoar a minha vida. É o Senhor Todo-Poderoso que vai fazer acontecer na minha vida. Então, se eu estou na presença do Senhor, eu tenho que obedecer ao Senhor. Eu tenho que ter disciplina com a palavra, eu tenho que estar preparado para a salvação, para ser usado pelo Senhor, viver em prontidão e vigilância. Olha, portanto, igreja, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus. 1 Pedro. Portanto, cingindo os vossos lombos, do quê? Do vosso entendimento. Veja a diferença. Quando nós falamos lá em Êxodo e falamos lá em 1 Reis, o que estava escrito lá? Que nós tínhamos que cingir os lombos. Para quê? Para correr. Era prender a roupa no cinto. Agora está dizendo cingir os lombos do quê? Do entendimento. Se eu preciso prender a minha roupa no cinto para correr, para lutar, para agir, eu preciso prender a roupa nesse cinto espiritual para que eu tenha interesse de propósito, para que eu tenha prontidão no meu pensamento, para que eu saiba verdadeiramente o que pedir e o que fazer. E entender que o Senhor pode fazer as coisas na minha vida. Veja bem, cingir o entendimento, a preparação é mental. No Novo Testamento não é mais uma coisa física, não é mais de esforço, não é mais de, sabe assim, quando o Senhor fala para cingir o entendimento, não é para
discernir, obedecer. Pedro fala de sigilo o entendimento, não as roupas, mas a mente. Veja bem isso aqui, ó. Um dos hinos: eu ergo as minhas mãos, preciso receber tua palavra que me fará vencer. Aí eu estou cingido nas minhas vestes, eu luto, eu batalho, e aí vem um deserto, vem uma provação, e eu não tenho inteligência para entender o propósito de Deus na minha vida, e eu me frustro. Por quê? Porque eu acho que o meu esforço é suficiente para vencer o deserto, que eu acho que o meu esforço é suficiente para vencer o inimigo, e eu não entendo que vem de Deus o poder, vem de Deus a resposta, o impossível vem de Deus. Olha o que o Senhor falou para Jó, gente, olha que coisa tremenda, ó. Vocês sabem da história de Jó. Jó, o diabo financiou ele, e o Senhor falou: pode fazer o que quiser com ele, mas não toca na vida dele. E aí o diabo foi tirando tudo que ele tinha, tudo. E os amigos de Jó ficavam acusando ele de pecado. Você está em pecado, você está em pecado. Ele falava: não estou em pecado. Chega um momento que Jó começa a questionar Deus. Se eu não estou fazendo nada, por que eu estou passando por isso? E o Senhor já tinha dito que Jó era o quê? Justo, temente a Deus e se desviava do mal. E o que acontece? Jó passa por uma série de problemas, perde filho, perde casa. Só a mulher que ele perdeu. E ainda fala para ele assim: ó, larga esse Deus e morre. E aí o Senhor dá a primeira resposta para Jó. Olha que coisa linda. Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: olha o que o Senhor falou para ele: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Igreja, quando o Senhor fala na palavra dele, cingir o entendimento, é que ele fala assim: ó, leve cativo o teu pensamento ao meu, porque só tem uma forma de eu entender como Deus age, se eu pegar o meu entendimento e pensar como Deus pensa. Porque o pensamento humano, ele é falho. Eu não vou entender certas coisas. Porque a pessoa, por que uma criança passa fome? Por que o mundo está desse jeito? Por que me roubaram? Por que isso? Por que aquilo? E nós fazemos perguntas, porque materialmente falando, nós somos carne, e como carne a gente tem dúvidas, e a gente questiona Deus. Não sei se vocês já fizeram isso. Não sei se vocês já questionaram Deus: Senhor, por que isso? Por que está acontecendo comigo? Mas se o meu entendimento tivesse sigido, como Pedro falou, ou como o Senhor falou, se eu realmente tivesse o meu pensamento sigido, quer dizer, eu tivesse com a minha mente voltada para as coisas do Senhor, em prontidão para entender a palavra, para viver na vontade de Deus, eu saberia as respostas, eu entenderia o que Deus quer fazer. E aí ele continua: agora cinge os teus lombos como homem. Quer dizer, ele está mandando Jó prender a roupa. Nesse momento ele está mandando Jó prender a roupa? Não, ele já estava fazendo com que Jó entendesse o que nós vamos entender nessa noite, que eu tenho que botar o meu pensamento segundo a vontade do Altíssimo. E detalhe, nenhum de nós passou por 1% do que Jó passou. Nenhum de nós. E creio que nenhum de nós passará por 1% do que Jó passou. Jó tinha razão de questionar, mas se ele tivesse com o seu entendimento fingido, ele entenderia tudo. No começo ele até entendeu, mas os próprios amigos começaram a desviar a mente dele. Mas ele no final disse o quê? Eu o conhecia de ouvir falar, agora te contemplo face a face. Por que Jó contemplou o Senhor face a face? Porque ele cingiu o entendimento dele. E diz aqui, olha: e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Eu firmei os fundamentos da terra. Se a terra e o universo é perfeito nos seus movimentos, se tudo é perfeito, se todo movimento de rotação, de translação dos planetas, se todo o universo está em equilíbrio, como diz lá no princípio, né? Bereshit Bará, né? Ele fala: no princípio criou Deus os céus. No
criou um Deus, os céus e a terra. Quem criou foi Ele. E quem você serve, igreja? Você serve aquele que criou os céus e a terra. E Ele fala: eu firmei os fundamentos da terra. Quer dizer, eu sou aquele que mantém tudo em perfeito movimento. Tudo está em equilíbrio, mesmo que nós achemos que não. E Ele pergunta: onde estava tu quando eu fundava a terra? É a mesma coisa que dizer: em que você colaborou para eu criar as coisas? O Roberto me chamou hoje e falou: meu Roberto, que na palavra de Deus está escrito que de todos os animais da terra, quer terrestre, aquático, réptil, não sei o quê, de todos eles comerás. Você entendeu como é que ele falou isso? Então, o Senhor fez todos os animais, todas as plantas, fez o universo, as estrelas, fez tudo, tudo, e colocou nas nossas mãos. E hoje nós, como obra-prima da criação de Deus, como menina dos olhos do Senhor, como amada do Senhor, o Senhor não precisava morrer por nós, não precisava. Como assim, pastor? Se Ele fez o primeiro homem e a primeira mulher, Ele não poderia destruir tudo e fazer de novo? Sim ou não? Mas Ele, por amor, Ele foi para aquela cruz, venceu a morte e hoje governa sobre nossas vidas, porque nós entregamos a vida a Ele. E Ele diz: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faça-me saber se tens inteligência. E olha só o louvor, quer ver? Vem o temporal, né? Vem os dias maus. Lembra da ministração de domingo passado? Quando eu falei que muitas vezes nós achamos que estamos no aprisco, não é isso? Foi isso, né? Nós achamos que estamos no aprisco? Não. O Senhor às vezes vai buscar a ovelha, mas deixa a gente aonde? No deserto, está lá em Lucas. Então, no deserto, pastor, não. O Senhor cuida de cada um de nós. E detalhe, o Senhor cuida da humanidade. Não, gente, eu vou dizer uma coisa para você. O Senhor, grava isso, o Senhor cuida de você individualmente. Ele fala: clama a mim e responder-te-ei. Quando ele fala isso, ele diz o seguinte: se você buscar o Senhor, Ele vira a face para você e Ele cuida de você. E Ele faz coisas na sua vida que você não imaginava. O sobrenatural de Deus, quando vem sobre nossa vida, é fantástico. E nós estamos muitas vezes até cingindo nossos lombos físicos. Às vezes nós estamos lutando, batalhando, e a palavra diz o quê? Vocês têm juntado os seus salários e saquidés curados. Por quê? Porque você confia muito no que você pode fazer. E você tem que entender que nada do que você fizer, se não tiver a mão de Deus, vai dar resultado. Você, mas eu conheço pessoas que não adoram Deus. Esquece, igreja. Esquece quem está no mundo. Essas pessoas não vivem para Deus, elas vivem uma fantasia. Nós vivemos uma vida real com o Deus Todo-Poderoso que vive e reina para todos sempre. Outro hino, ó. És a minha esperança, eu descanso em ti. Sabia que esse hino fala verdadeiramente para cingir o entendimento? Estou passando por uma prova. Se o meu entendimento estiver cingido, eu descansar. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai providenciar. Ou melhor, que o Senhor já providenciou. Que o Senhor já fez. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Eu descanso, igreja. É muito bom descansar. E olha só, posso confiar que a vitória está por vir. Imagina você, é igual quando você torce para um time que ele é o melhor time do mundo e ele vai jogar com o pior time do mundo. O que você pensa? Hein? A vitória está garantida. Não é assim? Não, é mais do que isso. É o que nunca foi derrotado está do seu lado. O que nunca foi derrotado está do seu lado. E nunca será derrotado. Mesmo Satanás achando que venceu na cruz, ele venceu Satanás mesmo na morte. Ele disse: onde está a morte, a sua vitória? O Senhor vence todas, o nosso general é poderosíssimo. Olha que outro hino também, ó. Tantas lutas, tantas
Deus de amor, né? Tantas lutas, tantas dores. Eu vejo minha esposa, por exemplo, ela teve uma queda e ela tem sentido muitas dores no joelho. E ela está na luta. Eu imagino ela falando tantas lutas, tantas dores, não é isso, gente? Você pode estar passando por uma luta, eu não sei. Você pode estar passando por uma dor, e essa dor pode não ser física, pode ser uma dor, um problema familiar, um problema sentimental, um problema financeiro, eu não sei. Mas olha só, tantas lutas, tantas dores. No deserto parece estar. Olha o que ele fala: mas te entrego os meus temores, sei que em ti posso confiar. Veja a diferença de quem não tem um entendimento cingido, né? Porque cingir o entendimento é diferente de cingir o lombo. Quando a palavra diz, cinja seus lombos que você vai partir, amém. Vou preparar tudo. Eu amarro o cinto, prendo a roupa e vou. Mas quando o Senhor fala de cingir o entendimento, se quando eu cinjo a roupa, eu consigo fazer coisas que eu não conseguiria fazer com a roupa solta, entenderam isso aí? Estão entendendo? Imagina se você cingir o seu entendimento, o que você não vai fazer quando esse seu pensamento não estava cingido. O que você pode fazer quando o Senhor fala assim, cinge o entendimento? O que é cingir o entendimento? Simples. Leva o seu entendimento para Deus. Senhor, está nas tuas mãos. Eu não vou me preocupar. Olha o que diz assim: eu descanso em ti, eu espero em ti. Olha o que diz Efésios: assim, mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade. O cinto da verdade, o que é isso? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não fique preso. O outro hino falou o quê? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Esperança não é do passado, é? Você vai ter esperança em coisas do passado? Não. Você tem esperança em coisas do futuro. Quero trazer à memória uma memória que está cingida, um pensamento que está cingido, está preparado. Eu quero trazer para essa cabecinha aqui o quê? O que me traz esperança. Mas está tudo difícil. Não importa, porque a minha mente sabe quem eu sirvo. A minha mente sabe quem eu adoro. A minha mente sabe o poder que o meu Deus tem. A minha mente entende que eu não vou ser derrotado. A minha mente entende que eu posso todas as coisas nele. A minha mente entende que o inimigo não tem poder. A minha mente entende que o choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A minha mente entende que eu vou conquistar no tempo de Deus, mas vou conquistar. Eu não sou derrotado. A minha mente entende que mesmo que lutas estejam vindo, eu sou muito mais que vencedor. E o Senhor vai me dar poder sobre doença, o Senhor vai me dar poder sobre problema financeiro, o Senhor vai me dar poder sobre problemas sentimentais, sobre problemas emocionais, o Senhor vai me dar poder sobre todas as coisas. Por quê? Porque não sou eu. A minha mente entende que ela está cingida, que é Ele. E se é Ele, não tem derrota. E se é Ele, não tem derrota. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Louvemos não, adoremos ao Pai. Glória a Deus. Coloque a sua vida nas mãos do Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, entregamos nossas vidas. Colocamos-nos, Senhor, nas tuas mãos. Queremos que nossa mente esteja cingida completamente nas tuas mãos. Queremos, Senhor, entender que todas as provas, todas as lutas, tudo, Senhor, só vai contribuir para o nosso bem, porque nós cremos que o Senhor está conosco. Amém. Glória a Deus.